No Evangelho de hoje, no Evangelho da tentação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos o quão audacioso é o demônio, o quão cego de ódio é o anjo caído. Como o demônio, uma criatura, ousa tentar o Filho de Deus, o próprio Deus feito homem. Claro que o demônio, nesse momento da tentação no deserto, ainda não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Tanto é que na primeira e na segunda tentação, o demônio disse: se és o Filho de Deus. Ou seja, o demônio, impressionado com o jejum de 40 dias e 40 noites, tinha ainda dúvidas se Jesus era mesmo Deus. Porém, mesmo na dúvida, o demônio não hesita em tentar nosso Senhor. E isso mostra o quão audacioso é o demônio para ganhar uma só alma. E se mesmo na dúvida o demônio não hesita em tentar o próprio Deus homem, imagina quanto a nós. O demônio é tentador. É assim que ele é também chamado nas Escrituras. E todo homem, grande ou pequeno, adulto ou criança, homem ou mulher, será tentado pelo demônio. Isso é um fato, uma realidade que não podemos fugir e também que não escolhemos. O demônio nos tentará, assim como ele tentou o próprio Deus. E isso porque nós estamos em um combate ferrenho contra ele. O demônio é o nosso inimigo e ele quer nos fazer cair. E nesse combate, o demônio usará todas as suas armas para nos fazer cair nas suas tentações. No entanto, o demônio, o tentador, apesar de esperto, não é muito criativo. Ele é esperto porque, para nos tentar, ele procura o melhor momento, a melhor ocasião. No Evangelho de hoje, por exemplo, nós vemos que o demônio esperou 40 dias e 40 noites para tentar nosso Senhor. Ele esperou nosso Senhor ter fome, como diz o Evangelho. Ou seja, ele esperou nosso Senhor estar fraco, ao menos fisicamente, para tentá-lo. E conosco, o demônio age da mesma maneira. Ele espera a melhor ocasião, aquela que estamos mais fracos, quando não rezamos, por exemplo, para nos fazer cair nas suas armadilhas. Como diz São Pedro na sua primeira carta: irmãos, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. O demônio anda à nossa espreita, esperando a brecha para nos tentar e nos perder. Além disso, o demônio é esperto porque ele sabe bem usar as armas que tem para nos tentar. O demônio procura e acha, na maioria das vezes, os nossos defeitos e nossas tendências. E a partir daí, ele vai tentando cada um. O demônio não tenta todos com a mesma arma, ou seja, com o mesmo pecado. Ele vai tentando cada um com aquilo que julga mais eficaz. Por exemplo, algumas pessoas o demônio tenta com o pecado da luxúria, outros com o pecado da gula, outros com o pecado da preguiça e etc. O demônio é esperto e sabe bem usar das armas que tem, do pecado, do mundo e da carne. Porém, como eu disse, o demônio não é muito criativo. Apesar de procurar o bom momento e saber usar das suas armas, o demônio sempre age da mesma maneira. Sua maneira de tentar é sempre a mesma. Por exemplo, como o demônio tentou nosso Senhor? De 3 maneiras. 3 foram as tentações com que o demônio atacou nosso Senhor. Na primeira, ele ofereceu. Na segunda, ele aconselhou. E na terceira, ele pediu. Na primeira tentação, o demônio ofereceu aquilo que nosso Senhor mais precisava: comida, já que ele tinha fome. O demônio disse: dize a estas pedras que se convertam em pão. Na segunda, o demônio aconselha nosso Senhor dizendo: lança-te daqui abaixo, pula desse precipício, não se preocupa, os anjos de Deus vão cuidar de ti. E por fim, na terceira tentação, o demônio não oferece, não aconselha, mas pede dizendo: prostra-te e me adora, e assim eu lhe darei todos os reinos da terra. O demônio sempre age dessa maneira. Ele oferece, ele aconselha e ele pede. Foi assim que o demônio tentou nosso Senhor, e foi assim também que o demônio tentou Adão e Eva, e é assim que ele nos tenta. Nossos primeiros pais caíram nas armadilhas do demônio porque eles aceitaram o que o demônio ofereceu,
porque eles escutaram o que o demônio aconselhou e eles fizeram o que o demônio pediu. O que o demônio ofereceu a Adão e Eva? A vida eterna, a ciência do bem e do mal, aquilo que ele não podia dar. A serpente respondeu, diz as Escrituras: se comerdes desse fruto, vós não morrereis. No dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E o que o demônio aconselhou a Adão e Eva? Justamente que eles comessem do fruto proibido para serem como deuses. E o que o demônio pede a Adão e Eva? A desobediência, o pecado. O demônio oferece, aconselha e pede. É dessa maneira que o demônio agiu e continua agindo. E como diz o padre Antônio Vieira, o que o demônio oferece, pede e aconselha. O demônio oferece pedras, aconselha precipícios e pede caídas, assim como ele fez com o nosso Senhor. E é dessa maneira que o demônio também nos tenta, especialmente nesse tempo da Quaresma, já que nos esforçamos a fazer mais por Deus, a nos converter seriamente. É justamente nesse tempo que o demônio quer nos fazer cair e é nesse tempo que ele nos tentará ainda mais. O demônio primeiro nos oferece. O demônio, para nos tentar, oferece aquilo que aparentemente precisamos. Uma diversão, um mundo novo, um mundo bom, um ânimo, um passatempo, etc. Ele oferece aquilo que precisamos no momento que precisamos. Quantas vezes, quando estávamos tristes, não nos apareceu um falso consolo? Quantas vezes, quando estávamos desanimados, não nos apareceu uma falsa dose de ânimo? Quantas vezes, quando estávamos no ócio, não nos apareceu um falso passatempo, por exemplo? O demônio age assim. Ele cria a necessidade, que no fundo não é uma necessidade, depois oferece a solução para aquilo. Ele cria a tristeza e depois oferece a falsa alegria, porque a verdadeira alegria o demônio não pode dar. E para nos oferecer aquilo que precisamos, ele usa do que ele pode: internet, filme, música, imagens, más conversas, tudo que o demônio encontra, ele usa para o seu próprio interesse. O demônio é esperto, como eu disse, ele sabe quando e como atacar. Por isso, precisamos estar bem vigilantes, porque quantas almas, querendo uma solução rápida e fácil, uma pequena diversão, não aceitam essas ofertas do demônio e não se perdem. O demônio aconselha. Após oferecer, o demônio aconselha. O demônio nos oferece aquilo que aparentemente precisamos e depois ele nos aconselha aquilo que queremos e não podemos. É o demônio que aconselha aqueles minutos a mais no celular quando temos que trabalhar. É o demônio que aconselha aquela má conversa quando sabemos que não podemos. É o demônio que aconselha aquela mentirinha e aquela negligência na oração. Nessas situações, é o demônio que aconselha. Assim como ele fez com o nosso Senhor. Lança-te daqui abaixo, os anjos virão te salvar. Não se preocupa, não é tão grave. É assim que ele faz conosco. Não se preocupa, é só mais 10 minutos. Não se preocupa, o dia foi difícil, não precisa rezar. Não se preocupa, é só uma mentirinha. O demônio fala aquilo que no fundo queremos ouvir. Ele aconselha aquilo que nossa carne quer, mas que a razão sabe bem que não podemos. E é por isso que os homens não têm, porque os homens não têm uma firmeza de espírito para renunciar a si mesmo, que o demônio ganha tantas almas. Um bom aliado do demônio nesses aconselhamentos são as más amizades e as circunstâncias de pecado. Um amigo que incentiva o pecado e aconselha mal é a boca do demônio. E uma circunstância que nos leva a pecar é também um instrumento do demônio. Por isso, para evitar escutar os conselhos do demônio, já que somos tão fracos, precisamos nos afastar de más amizades e daquelas circunstâncias que nos levam a pecar. Não achemos que diante dessas ocasiões e com essas más pessoas nós venceremos. Não podemos negociar com essas coisas. Ou nos afastamos ou nós cairemos. Por fim, o demônio pede. Ele não oferece mais e não aconselha mais. O demônio, por último, pede. Ele oferece aquilo que aparentemente precisamos. Aconselha aquilo que queremos e não podemos. Mas quando pede, ele pede aquilo que ele quer e não mais o que precisamos ou queremos. Ele pede o que ele quer, ou seja,
o pecado. Quando aceitamos as ofertas do demônio e quando escutamos seu conselho, é fácil fazer sua vontade. O demônio já ganhou. Logo, o demônio aproveita e pede o pecado, a perdição da nossa alma. E hoje em dia, o demônio não precisa nem gastar muito. Ele oferece pouco, aconselha pouco e pede menos ainda. Já que os homens vivem do que o demônio oferece e fazem o que o demônio aconselha e pede. A gente viu no evangelho de hoje que o demônio quis dar o mundo inteiro em troca do pecado. Hoje, por um carro, uma casa, um amigo, um celular, o demônio já ganhou uma alma. Por um nada, os homens fazem a vontade do demônio. Hoje, o demônio parece que manda e manda muito mais do que antes. Mas isso porque os homens aceitam tudo que o demônio oferece e tudo que o demônio aconselha. É assim que o demônio tentou e nos tenta até hoje. Ele oferece, aconselha e pede. E por mais que pareça que o demônio está mais forte hoje em dia, nós não devemos nos amedrontar, até porque nós não contamos com nossas próprias forças. Somente com nossas forças é impossível não cair nas tentações do demônio. Se contamos somente com nossas forças, nós aceitaremos suas ofertas e suas propostas, nós faremos o que o demônio pedir. Nós pecaremos. No entanto, nós contamos com a força de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem venceu o demônio, e o venceu por 3 vezes. Logo, que medo devemos ter de um inimigo derrotado 3 vezes? A igreja escolheu sabiamente o evangelho da tentação nesse primeiro domingo da Quaresma para nos preparar para a nossa vitória que virá na Páscoa. Porque o evangelho da tentação proclama a vitória de nosso Senhor, que é nossa vitória também. O combate de Cristo é nosso combate, e esse combate ainda continua. Porém, nós já ganhamos se estamos com nosso Senhor. Nosso esforço é o esforço de Cristo, nossa força é as suas, e nosso triunfo é o triunfo de nosso Senhor. Por isso, não tenhamos medo do demônio e de suas tentações. Claro, estejamos sempre em alerta, especialmente na Quaresma, para não aceitar suas ofertas, para não escutar seus conselhos e para não fazer a sua vontade, ou seja, para não cair nas suas tentações. Então, que Nossa Senhora, esmagadora da serpente, nos ajude a sermos fiéis e a estarmos do lado do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.